pharmacist in here? I'm looking for 10 liters of Ligroy. You won't get those stains out of that dress. Better buy a new one. It's not for my dress. It's for my carriage. You try to poison your horses. Do you have to use mouth? Esse foi um pequeno relato de uma viagem, que foi a primeira viagem de carro feita pela esposa de Carl Benz, Berta Benz, e que aconteceu em 1888. Meu nome é Pietro Naoki Shigematsu e eu vou falar sobre a biografia do Carl Benz, que é o inventor do carro com motor a combustão. Na Alemanha, no sudoeste da Alemanha, essa parte que está verde aí é a Floresta Negra, e perto da Floresta Negra tem uma aldeia chamada Pfaffenhout, e nessa aldeia tinha uma tradição que o ferreiro também era o chefe da aldeia, e nesses anos de 1800, quem era o ferreiro era Michael Benz. Michael Benz, ele teve 9 filhos, casado com Maria Ana, e quando ele morreu, em 1843, era para o Johann Georg Benz assumir o cargo de ferreiro e chefe da vila, só que o Johann Georg Benz sai da vila e vai para uma cidade próxima chamada Karlsruhe, e quem assume acaba sendo Franz Anton. O Johann Georg Benz ele começou a trabalhar em uma fábrica de locomotivas e ele se casou com Josephine Weiland, que é uma filha de um soldado que lutou na Guerra Napoleônica, e no dia 25 de novembro de 1844 nasce o filho deles, Carl Benz. O Johann Georg Benz ele acaba morrendo por uma inflamação nos pulmões no ano de 1946 e assim deixando a esposa dele e o seu filho de 2 anos sozinhos. O Carl Benz, ele mesmo não tendo uma condição financeira tão boa, a mãe dele conseguiu mandar ele para uma escola muito boa, o Karlsruhe Gymnasium, que era uma escola clássica de conhecimentos gerais, e lá ele se mostrou muito talentoso em física, em química, e foi assistente de vários professores e tal. E ele montou até um mini laboratório na casa dele, onde ele realizava experimentos químicos, e ele também gostava de tirar fotos e reparava relógios, o que dava uma mini renda para ele. Aos 17 anos, ele saiu daquele Karlsruhe Gymnasium e foi para o Instituto de Tecnologia de Karlsruhe, que é uma faculdade politécnica, e lá ele tinha um professor, lá ele cursou engenharia mecânica, e ele tinha um professor que também era o diretor-geral da faculdade, que era o Ferdinand Hechtenbacher, e esse professor ele tinha uma visão sobre os motores a vapor, que eles não seriam o futuro porque eles eram muito caros, muito pesados e ocupavam muito espaço e iam ser destinados só para trabalhos pesados. E ele comentava sobre um tipo de motor a combustão, mas nunca falou muito sobre isso porque ele queria guardar o grande projeto dele para si. Só que ele acabou morrendo em 1863 e o Carl Benz, então, ele saiu dessa faculdade porque a única coisa que prendia ele nela era esse professor, e ele admirava muito ele. E ele saiu dessa faculdade e foi para uma fábrica de locomotivas, também em Karlsruhe, e lá ele tinha 1 hora de descanso e 12 horas de trabalho por dia, e mesmo depois dessa carga horária imensa, ele ia para sua casa e continuava estudando o motor a combustão, e o grande projeto dele que ele
conseguiu realizar muitos anos depois, foi o de uma carruagem que não necessitasse de cavalos. E em 1867, ele tinha um amigo chamado Walter Nagger, e ele gostava muito de caminhar, esse amigo, só que ele acabou perdendo grande parte da funcionalidade das pernas. E então ele comprou tipo uma bicicleta, só que ela era muito difícil de se equilibrar nela e ela era muito meio que primitiva, assim, como vocês estão vendo. E ele mostrou para o Carl Benz e o Carl Benz ele estudou, aprimorou um pouquinho, mas não se apegou muito a isso porque necessitava de propulsão manual e por isso ele não curtiu, porque ele queria algo que fosse de certa forma autônomo assim. E então ele guardou somente desse velocípede aí, que se ele precisasse colocar um motor em um tipo de automóvel, ele precisaria ter mais que 2 rodas, e isso foi meio que a lição que esse velocípede deu para ele. E ele, depois de trabalhar alguns anos na fábrica de locomotivas, ele saiu de lá para procurar melhor condições de trabalho, e ele foi para Pforzheim, e foi aí que ele encontrou em uma excursão a sua esposa, Bertha Benz, e ele comentou com ela sobre o projeto dele da carruagem sem cavalos, e ela falou que curtiu muito a ideia, e ela era de uma família muito rica, e ela era muito inteligente, e o pai dela era um engenheiro. Ela também queria ser engenheira, só que as mulheres não podiam muito ser engenheiras nessa época, porque era um mundo meio que machista, e ela curtiu a ideia do Carl Benz, e em 1872 eles se casaram, e eles tiveram 5 filhos, o Eugen, o Richard, que foram os mais importantes na história do Carl Benz, e a Clara Tilde Ellen, que não se falam muito deles. E como ela era uma mulher muito rica, o Carl Benz ele pegou o dinheiro dela, parte do dinheiro dela, né, e investiu e abriu uma oficina dele, onde ele confeccionava placas de aço. E um dia, um fotógrafo chamado Buller, ele chegou e pediu 2 placas de aço para o Carl Benz, e o Carl Benz fez elas muito bem, o que impressionou o Buller. E então o Buller pediu para dar uma olhada na oficina dele, gostou muito do lugar e chamou ele para fazer parte de uma empresa com ele e seu irmão em Mannheim, que é outra cidade. Essa empresa é a Mannheim Gas Engine Company, e eles produziam lá motores a 2 tempos que funcionam da seguinte forma. O ar com combustível ele entra aqui, ele vem aqui, ele é empurrado para cá, quando o pistão desce, ele entra no cilindro, é comprimido, a vela de ignição, que é essa aqui, ela solta uma faísca, aí o pistão desce bem rápido, e nesse momento também o monóxido de carbono já sai aqui pelo escape, e também nesse momento que sai, já entra mais combustível aqui, e esse é meio que o princípio. E esse é um desenho, porque não tinha fotos, um desenho dessa Mannheim Gas Engine Company, e lá ele tinha uma participação de 5% apenas, e ele não tinha o poder de criação lá, ele só podia vender os motores a 2 tempos, e ele não podia criar mais coisa, e ele queria muito criar mais coisa. E como ele não podia, isso levou ele a sair de lá em 1883, e ele conheceu dois comerciantes, Max Rose e Frederick William, e em 1883, no mesmo ano, ele precisou da ajuda financeira desses dois, ele fundou a própria empresa, a Mannheim Benz e Companhia, também em Mannheim, e lá ele começou a vender motores a 2 tempos e também começou a preparar o seu protótipo de carro com um motor de 4 tempos. E por que ele não usou o motor de 2 tempos no carro? Porque um motor de 4 tempos ele seria melhor, com mais desempenho, porque o carro ele precisaria de mudar de velocidade constantemente e o motor de 2 tempos não oferecia isso muito bem. E o motor de 4 tempos ele funciona da seguinte forma: aqui entra o combustível com ar, é comprimido, a vela solta a faísca, o pistão desce
e em outro tempo essa válvula aqui abre e sai o monóxido de carbono. E são 4 tempos em vez de 2 do outro, mas isso não quer dizer que ele é mais lento. Ele só faz o processo mais lentamente, mas não o torna mais lento. Aí ele começou a fazer o protótipo do primeiro carro e na virada de 1885 ele fez vários testes sobre isso e procurando erros, e sempre quando ele encontrava algum erro ele consertava, tentava fazer melhor, até que no ano de 1886, bem no comecinho, ele fez um teste que foi completamente perfeito e ele falou que estava na hora de patentear o carro dele. E então, no dia 29 de janeiro de 1886, ele patenteou o primeiro carro, que é o Patent Motor Wagon, que tinha um motor de 2/3 de cavalo e a uma velocidade máxima de 16 km por hora. E ele foi vendido a $150, que hoje em dia é mais ou menos R$4.500. E esse carro, foram feitas 25 unidades dele, e o público gostou muito, o que fez ele contratar mais 40 operários para Benz e companhia. E ele começou a fazer melhorias nesse carro e patenteou ele mais 2 vezes, este mesmo modelo. E aqui tem o Patent Motor Wagon 2, que foi lançado em 1887, e o 3, que foi lançado em 1888, e foi com esse carro que a Bertha Benz, a mulher dele, fez a primeira viagem de longa distância em um automóvel, que foi de Karlsruhe até Pforzheim, que dá uma distância de 106 quilômetros, e ela fez isso sem o marido dela saber, e com os 2 filhos, Elgin e Richard. E como estava crescendo muitos pedidos, ele começou a fabricar mais carros, e o Max Rose não gostou disso e acabou a parceria com o Max Rose. Mas para ele tanto faz isso porque ele já estava famoso, então ele podia conseguir mais sócios facilmente. E aí ele conseguiu como sócio o Frederick von Fischer e o Julius Gauss. E o Frederick von Fischer ele era responsável pelas vendas na Alemanha, e o Julius Gauss era responsável pelas vendas no exterior, que não importava muito para ele, mas importava no interior, na Alemanha, né, no caso. E o marketing era para conta do Julius Gauss também. E em 1892 ele se mudou para uma fábrica maior, também em Mannheim. E nessa fábrica ele começou a pensar em um carro que tinha 4 rodas, que diferente dos carros anteriores que tinham 3 rodas, esse tinha 4 e era parecido com o carro do rival dele, que era o Gottlieb Daimler, que também foi um dos primeiros inventores do carro. E esse foi o primeiro carro de 4 rodas, também lançado em 1892. Era o modelo Victoria, ele tinha um motor de 4 cavalos e agora tinha 4 rodas. E em 1899, o sócio dele, Frederick von Fischer, acabou morrendo. E em 1900, os carros de Benz começaram a perder popularidade, porque os carros mais modernos de outras empresas tinham o motor na parte da frente e não na de trás, como aqui. E o Benz era muito conservador, então ele deixava os motores na parte de trás mesmo, ele não queria mudar isso. Isso acabou despopularizando um pouco o carro dele, mas ele não mudou isso, e foi também no ano de 1900 que ele começou a produzir carros de corrida. E no ano de 1909, ele produziu um carro chamado Blitzen-Benz, que foi um carro, eu não sei como ele saltou de um motor de 4 cavalos para um motor de 200 cavalos, muito bem, só sei que ele fez isso, não sei como, e esse carro chegou a 226 km por hora, era um carro de corrida, e esse recorde não foi quebrado por acho que 20 anos, e ele tinha um motor de 200 cavalos, e foi um carro de corrida excelente, assim. E em 1912, o Benz já estava um pouco velho, e ele decidiu se aposentar, deixando os negócios mais com os filhos dele, o Elgin e o Richard. E
em 1925, ele foi convidado para um rally de carros antigos, que aconteceu em Munique. E lá ele foi com o primeiro carro dele, e o Eugen, que é o primeiro filho dele, foi com o segundo carro dele. E lá eles se divertiram e tal, e ele foi muito homenageado no jantar também, o que deixou ele bem feliz. E no dia 2 de abril de 1929, vieram carros de muitos lugares, de todos os tipos de carros, e vieram prestar uma homenagem na Karl-Benz-Platz, que é na frente da casa dele, em Landburg. Só que ele não conseguiu ouvir todas as homenagens que foram feitas para ele, porque ele estava muito doente e ele estava de cama e não conseguiu fazer nada. E então, 2 dias depois, no dia 4 de abril de 1929, aos 84 anos, ele morreu na sua casa em Landburg. E sua esposa foi morrer muito tempo depois, em 1944, aos 94 anos. Mas isso não foi o fim, porque a empresa dele continuou a crescer, com os filhos deles cuidando. E a empresa dele, um pouco antes dele morrer, na verdade, a empresa dele, a Benz e Companhia, se fundou com a empresa do rival dele, Daimler, criando a Daimler-Benz AG, e que em 1933 colocou o logo de uma estrela de 3 pontas e mudou seu nome para Mercedes-Benz, que provavelmente vocês conhecem até hoje. E essa foi minha biografia, e eu queria agradecer ao Gonçalo por me ajudar, assim, e ao meu tutor, Caco, que não sei se está aqui, acho que não sei o que ele está fazendo. E aos meus familiares que me ajudaram muito também. E é isso. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Por que você escolheu ele e não a esposa dele? Porque eu pensei, eu quero fazer alguém que fez uma grande invenção, uma grande coisa. Aí eu pensei, eu gosto de carro. Aí eu pesquisei no Google, quem inventou o carro? Aí apareceu Carl Benz, eu falei, é ele. Aí eu não tinha percebido que a mulher dele também foi uma grande pessoa, aí acabou sendo ele. Algo mais? Você sabe por que o motor da frente era mais popular do que o motor atrás? Eu acho que era uma questão de gosto mesmo das pessoas, não sei muito. Mas a tração era na frente também? Não, a tração dos carros deles era no traseiro. Com o motor na frente? Com o motor na frente, aí eu não sei. Só sei que os deles eram traseiro.